A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Glória a Deus. Como que você se encontra? Eu creio que vocês vão bem para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos para mais um devocional. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje 30. Aleluia. Hoje é o penúltimo dia do ano, meus irmãos. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar lendo, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, no livro de Salmos, tá? Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. No livro de Salmos, meus irmãos, de número 1, tá? Primeiro capítulo e o versículo 40, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Que a epígrafa vai nos dizer assim: cura de um leproso. De um leproso. Aleluia, glória a Deus. A partir do 40, meus irmãos, que vai nos dizer assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me. Aleluia, glória a Deus. Ele perguntou para Jesus se ele podia ser limpo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aleluia, glória a Deus. E tendo ele dito isto, logo, aleluia, glória a Deus, a lepra desapareceu. 43. E advertindo-o severamente, jogou-o e despediu. Logo e despediu, perdão. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te sacerdote e oferece pela tua purificação, que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele caindo, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecerá, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente, aleluia, mas publicamente na cidade, mas conservar-se, aleluia, glória a Deus, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, aleluia. Eu vou dar um tema para esta passagem, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. O tema que eu vou dar, meus irmãos, para essa passagem é: se queres ser limpo, se aproxima de Jesus. Se você quer ser limpo, se aproxime de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, meus irmãos, Ele tem a cura para te dar. Vamos continuar aqui. Amém? Eu vou estar lendo aqui, tá? Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: se queres. O leproso tinha certeza de que Jesus poderia curá-lo. Aleluia. Mas não sabia se isso era da sua vontade.
aquele homem exprimiu um pensamento comum a muitas pessoas que desejam receber a cura de sua enfermidade. Aleluia, glória a Deus. O leproso, meus irmãos, ele sabia que Jesus ia curar ele. O leproso, ele sabia que Jesus ia curar. Mas ele não sabia se Jesus queria o curar. O leproso, ele sabia que Jesus ia curar ele, porque só quem tem a cura, meus irmãos, para nos curar é o Senhor. Só que ele não sabia que Jesus, aleluia, glória a Deus, que Jesus queria o curar naquela hora. Aleluia, porque a Bíblia vai nos dizer que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. 1000 anos é como se fosse um dia para o Senhor. Então, por isso que o leproso, ele não sabia que Jesus queria curar ele naquele determinado tempo. Aleluia, naquele dia. Vamos dar continuidade para a gente entender, amém? Glória a Deus. A letra aqui é bem pequenininha, mas dá para ver. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver onde foi que eu parei, que às vezes eu me perco. No entanto, os males deste mundo, como doença, os males deste mundo, meus irmãos, como doenças, misérias, destruição, não são provenientes de Deus. Aleluia, glória a Deus. E sim do reino das trevas. Qualquer problema, por pior que ele seja, pois o maior desejo de Deus é ser glorificado na vida daqueles que crêem. Aqui está dizendo, meus irmãos, que, aleluia, glória a Deus, aqui está falando que miséria, doenças, aleluia, glória a Jesus, essas coisas não provêm de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. No entanto, meus irmãos, os males deste mundo, como a doença, miséria, destruição, não são provenientes de Deus. Aleluia. Ou seja, essas coisas, meus irmãos, aleluia, ela não procede de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ela provém, aleluia, do poder das trevas. Tem a diferença, meus irmãos, de coisas que procedem de Deus e coisas que Jesus, ele permite. Aleluia, glória a Deus. Tem coisas que vêm de Deus, mas tem coisas que não vêm de Deus. Aleluia. Tem coisas que o Senhor, ele permite a doença bater em nossas portas, mas não procede e nem é proveniente de Deus, a não ser do poder das trevas. Mas o Senhor, meus irmãos, ele quer ser glorificado, tá? O leproso, aleluia, glória a Jesus, Jesus, ele queria, meus irmãos, ele queria ser, aleluia, glória a Deus, ser glorificado na vida do leproso. A Bíblia vai nos dizer que Jesus curou 10 leprosos, mas um só voltou para agradecer. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, glória a Jesus. A cura de um leproso. Aleluia, glória a Jesus. O tema que eu dei para essa mensagem é: se queres ser limpo,
aproxima de Deus. Você que está aí, que vai ouvir este vídeo, para a glória do Senhor Jesus, eu quero te dizer, aleluia, você que está doente, tá? Você que está doente, você que está enfermo, você que está enfermo, você que está doente, você que está acamado, eu quero te perguntar, você quer ser limpo? Se queres ser limpo, vem para Jesus, porque do mesmo jeito que Jesus, aleluia, glória a Deus, Ele curou aquele leproso, Ele vai te curar também. Porque assim eu creio. Eu preciso de uma cura, você precisa de uma cura para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, muitas vezes a gente está leproso. Leproso como? Como aqueles... a lepra fisicamente? Aleluia? Não. Não é essa lepra que eu estou falando. Muitas vezes, meus irmãos, a gente está leproso, às vezes carregando uma lepra. Existem, meus irmãos, vou citar aqui, 5 tópicos, aleluia, glória a Jesus. Vou citar aqui 5, vou dar 5 exemplos, tá? 5 tópicos que, às vezes, meus irmãos, a gente está leproso e às vezes a gente não sabe, aleluia. Meus irmãos, a gente não está leproso fisicamente como como esse leproso onde na qual a gente acabou de ler. Mas eu quero dizer para você que, aleluia, a primeira lepra que às vezes a gente está e às vezes a gente não sabe ou às vezes a gente não percebe, meus irmãos, é a lepra da amargura. Às vezes a gente está, meus irmãos, com a lepra da amargura, aquela pessoa amarga, aquela pessoa triste, aquela pessoa rude, às vezes machucada, angustiada, porque machucaram ela. Então, às vezes, meus irmãos, às vezes a gente carrega esse tipo de lepra, a lepra da amargura. Aleluia, glória a Deus. O segundo tópico que eu vou dar aqui, aliás, eu vou citar, né? É a lepra da mentira. Meus irmãos, às vezes a gente se depara com muitas pessoas que carregam a lepra da mentira, pessoas que estão na casa do Senhor, pessoas que pregam a palavra, pessoas, aleluia, glória a Jesus, que está todos os dias na casa do Senhor, mas ele, meus irmãos, ele ainda carrega esta lepra, a lepra da mentira, onde na qual ele precisa de uma libertação. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. A terceira lepra que eu vou estar citando aqui é a lepra da arrogância. Meus irmãos, às vezes a gente... Aleluia, glória a Deus. Existem muitas pessoas na casa do Senhor. Estou falando de pessoas cristãs, tá? Pecado dentro de casa, dentro da casa do Senhor. Eu não estou falando de pecado fora, não, estou falando pecado dentro da casa do Senhor. Pessoas cristãs. Então, meus irmãos, a terceira lepra que eu estou citando aqui é a lepra da arrogância. Às vezes tem muito esposo, muitas esposas arrogantes com esta lepra. Às vezes a gente não pode falar, não pode perguntar algo que às vezes essa pessoa, ele não tem, ela não tem, tipo paciência.
Às vezes a gente pergunta umas coisas, aí às vezes vem quer responder 2, 3 coisas. Então, essa pessoa é uma pessoa, meus irmãos, muito arrogante. Aleluia, glória a Deus, que precisa de uma libertação também para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, a quarta, aleluia, lepra que eu vou estar citando aqui é a lepra da inveja. Meus irmãos, quando as pessoas não têm inveja da minha pessoa e da sua pessoa, meus irmãos, as pessoas invejosas, né? Às vezes você compra um móvel, aleluia, para sua causa. Às vezes você vai lá, mostra essa pessoa, às vezes ela não elogia, não parabeniza, porque essa pessoa, às vezes, ela tem muita inveja da sua pessoa. Isso é lepra, meus irmãos. Essas pessoas, eles precisam ser libertos. Aleluia, glória a Jesus, desta lepra com muita pressa. Aleluia, glória a Deus. A última lepra que eu vou estar citando aqui, ou seja, o último tópico, meus irmãos, para fechar, que eu vou estar citando aqui, para a glória do Senhor Jesus, é a lepra do engano. Tem muitas pessoas, meus irmãos, na casa do Senhor, aleluia, glória a Deus, que estão com a lepra do engano. Pessoas que estão enganando a si mesmo, né? E as outras pessoas. Porque a Deus, esta lepra do engano, ela não engana, ela não pode enganar. Aleluia, glória a Deus, a não ser a pessoa mesmo. Aleluia, aquelas pessoas que aleluia, glória a Deus, que eles estão próximos, né? Então, isto é uma lepra, onde na qual precisa de uma libertação. Meus irmãos, tem um versículo, aleluia, glória a Deus, lá no livro de Mateus, que diz que, aleluia, glória a Deus, que toda planta que meu Pai Celestial não plantou, Ele, meus irmãos, Ele arranca com muita pressa. Aleluia, glória a Deus, como a planta da amargura, a planta da mentira, a planta da arrogância, a planta da inveja, a planta do engano, como isso é uma planta que o nosso Pai Celestial